Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começamos mais um programa Mulheres, comigo Silvia Correia. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. O meu telefone para contato, para vocês que queiram saber alguma coisa a respeito do baralho cigano, do tarô, da numerologia, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp 11 97083 0148. Eu já comecei ou voltei, com os meus atendimentos online. Por enquanto não temos atendimentos presenciais. Vamos nos resguardar, vamos ficar em casa, vamos aguardar mais um pouco para que tudo isso se acalme, para que as energias estejam mais tranquilas, para que esse vírus não se prolifere. Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir para a nossa sociedade. Vamos cuidar da nossa saúde e nós queremos sim que a situação se restabeleça logo, que tudo volte ao normal o mais breve possível. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. E nesse momento, fazer a nossa parte com responsabilidade é ficar em casa, é evitar esse contato, convívio social. Nós sabemos dos cuidados que nós precisamos ter. Então vamos parar de achar que isso é só aqui. Nós vemos pessoas discutindo, brigando por política. Vemos pessoas de extrema direita, extrema esquerda, pessoas do centrão, brigando por diferenças de opinião. As opiniões precisam ser respeitadas sim, mas nesse momento é um momento crucial, é primordial que todos olhem para o mesmo lado, para o mesmo problema, para que todos tenham uma visão do ser humano, do todo. Sabemos das dificuldades financeiras que o nosso país está enfrentando e que vai enfrentar muito mais. Nós estamos começando com a dificuldade, mas isso vai se estender por algum tempo. Mas nós precisamos ver que isso não é só aqui no Brasil, não é só aqui em São Paulo com as medidas que estão sendo tomadas. Isso é no mundo e nós vemos os relatos dos outros países que somente o isolamento social é capaz de colocar a nossa vida nos eixos novamente. Então esse momento é o momento sim de se isolar, mas é o momento de aprender, de estudar, de buscar meios e formas e soluções de ajudar aqueles que precisam. Nenhum de nós, como eu disse no programa anterior, é tão pobre que não tenha ou 1 quilo de alimento ou uma palavra de amizade, de solidariedade para distribuir. Esse é o momento de darmos as mãos e fazer a nossa parte para o nosso país e para a nossa comunidade, para a nossa população. Então vamos fazer a nossa parte, vamos entender que isto não é uma briga política, isso não é um jogo de interesses, isso realmente é um problema muito grave que se alastrou pelo planeta. Eu estava vendo uma constelação familiar que foi feita em fevereiro, na Alemanha, na Universidade de Bert Hellinger, falando a respeito do vírus, do coronavírus. E me deixou muito preocupada quando eu vi isso lá no início. Foi logo após o carnaval, foi próximo do carnaval.
Esse vírus ele vem para ficar. A constelação que foi feita, ela é muito interessante, porque mostra exatamente como o vírus está atuando. Ele vai passando. O primeiro país contaminado foi a China, nós sabemos disso, e ele vai contaminando os outros países. Quando eles estão fazendo a constelação, que a China se levanta, que ela começa a dar resultados, que ela começa a isolar o vírus, que ela começa a voltar a uma estabilidade e abrir as suas portas, o vírus ele retorna. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse vírus ele vai retomar. Ele quer realmente a destruição de todo o nosso sistema. Se nós conseguirmos nos isolar e fizermos a nossa parte afastados, nós vamos conseguir destruir, né? Ou simplesmente dar um letargo para esse vírus. Mas enquanto as pessoas estiverem achando que é política, brigando por política, brigando por partidos e pelos políticos, nós não teremos soluções. Porque nós vemos pessoas pedindo para que todos vão à rua. E é uma insanidade. Esse momento não é o momento de estar na rua, não é o momento de aglomeração, não é o momento de abrir nada, é o momento de cautela, é o momento sim de resguardo, de união, mas de uma união com responsabilidade. Então nós podemos sim fazer a nossa parte, nós podemos doar um pouco de nós, um pouco do que temos, mas com muito cuidado e com muita cautela. Isso é essencial, porque esse vírus não vai embora do planeta tão fácil. Ele vai ficar rondando e toda a população ou todas as cidades que tentarem voltar a uma vida normal, elas terão uma recaída novamente. Esse ano é o ano do julgamento, é o ano de nós nos dobrarmos às vontades de Deus, e é isso que as pessoas não entendem. Se nós não fizermos exatamente o que o planeta pede, nós teremos graves consequências. E eu volto daqui a pouquinho com vocês. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. E de volta com o nosso programa Mulheres, aqui comigo Silvia Correa. Eu precisei ficar afastada alguns dias, né, algumas semanas do programa, como eu havia falado para vocês. E nós estamos realmente num momento muito triste. É um momento em que nós não vemos uma perspectiva, nós não vemos uma saída, uma solução. Mas nós precisamos também lembrar que o brasileiro ele é um povo muito solícito, ele é um povo cheio de ideias, cheio de inspiração, e que nós saímos de muitas e nós sairemos de todas essas também. Mas para isso nós precisamos estar bem, nós precisamos estar com saúde, nós precisamos que a nossa vida física, que a nossa constituição física, a nossa saúde física esteja bem. A saúde mental é difícil, claro que o isolamento ele traz algumas dificuldades, mas para isso nós temos os nossos amigos virtuais, nós temos os nossos trabalhos manuais, nós temos os nossos cursos online, nós temos as possibilidades infinitas de nos aprimorar, de buscar terapias, trabalhos, ajuda, autoconhecimento. Isso tudo vai fazendo com que o tempo passe e com que nós consigamos nos motivar de uma forma mais intensa. Então, conto com vocês. Vamos ficar em casa, mas vamos sim olhar a necessidade do nosso semelhante e fazer um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho do que nós podemos. Porque cada mão estendida vai formando uma corrente, vai formando um elo muito forte e poderoso, e sim, nós veremos a solução muito em breve de todo esse problema. Então, com relação a todas essas brigas aí políticas que nós estamos vivendo, vamos começar a entender, né?
que isso é uma coisa que acontece já há muito tempo, e nós sabemos disso. E esse ano é novamente um ano de política. Nós não sabemos como serão as eleições ou se realmente nós as teremos na data prevista. Tudo vai depender do andamento desse isolamento, das contaminações, de todo o envolvimento da população a esse respeito. Tem uma música da Simone que é bastante propícia para esse momento, né? E nós estamos vivendo, você vê, a gente vive histórias muito semelhantes. Nós vivemos revoluções, guerras, epidemias, pandemias, e tudo isso vai se retornando. Por quê? Porque é o ciclo natural do planeta. Isso faz parte. A humanidade vem para grandes resgates, às vezes resgates coletivos. E essas pandemias são os resgates coletivos da nossa humanidade. E precisamos passar. Qual de nós vai? Nós não sabemos. Isso sempre vai estar nas mãos de Deus. O importante é estarmos conscientes, fazendo a nossa parte. E tem uma música da Simone que diz assim, ó: é ruim de segurar, assim não dá, é padecer. Do jeito que está, vamos pagando para sobreviver. Se trocou, não mudou nada. Jogo de cartas marcadas, é só perder. A panelinha armada, tem muita brasa e ninguém bota para ferver. Isso aqui tá brincadeira. Ou será que não está? Brasileiro, brasileira, tá na hora de gritar. Chega, chega de levar tanta porrada. Vamos ver se a papelada dessa vez é para valer. Chega, tá virando sacanagem. As promessas são bobagens que só faz aborrecer. Cansado, rasgo a fantasia desta anarquia na disputa do poder. E nós estamos vivendo uma disputa de poder realmente imensa, muito grande. Então nós vamos ver aonde esta zorra vai parar. Isso nós estamos vendo dia a dia no nosso cotidiano. Nós estamos numa guerra política entre prefeitura, Estado e União. Olha a situação do nosso país. De que lado nós estamos? Do lado político ou do lado da população? Nós estamos do lado da saúde e da preservação de vidas ou do lado desta anarquia na disputa do poder? Vale muito pensar. E eu acredito que todos nós, independente de partido, independente de raça, de cor, de credo, nós queremos a vida. E nós precisamos pensar na vida, mas na vida como um todo, não na vida de alguns, não na sobrevivência de alguns. Nós precisamos pensar de uma forma ampla, geral. E nós sabemos muito bem que a disputa do poder, ela sempre existiu e ela sempre existirá em todos os setores da nossa vida. É no setor religioso, é no setor político, é no setor profissional. Então, a disputa é algo que deveria motivar o ser humano a crescer e fazer o melhor, e não querer destruir quem está próximo. Pensamentos diferentes fazem parte da democracia, e nós sabemos que nós precisamos ser diferentes, pensar diferentes para o crescimento da humanidade. Mas isso está virando brincadeira, está virando palhaçada. Então está na hora de nós gritarmos, mas gritarmos de uma forma justa, não tomando partido deles, mas tomando partido nosso, pelo nosso bem, pela nossa sobrevivência e pela nossa saúde. Então, fique em casa e eu volto daqui a pouquinho com vocês. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. De volta aqui com o nosso programa Mulheres, comigo Silvia Corrêa. E é muito difícil nós olharmos para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado e não pensar em política e não falar sobre política.
eu acredito que, por mais que eu tente muitas vezes, eu acabo sempre voltando para o mesmo tema, que é a política. Eu trabalho com o baralho cigano, eu trabalho com o tarô, com a numerologia, mas eu não consigo me desvencilhar da política. Por quê? Porque a política é a arte realmente de trazer o bem para as pessoas ou de negociar o melhor para todos nós. Deveria ser, na verdade, a arte de fazer, de realizar e cuidar do ser humano, mas nós vemos que tudo para na política. Então, fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho, muitas vezes ela se barra porque nós não conseguimos ir adiante, porque dependemos da política. E nós somos políticos, nós fazemos política todos os dias, na nossa casa, na nossa vida, porque essa arte de negociar e de olhar os horizontes faz parte disso tudo. Então eu sempre acabo voltando nesse tema que é muito mais forte do que eu. Eu acredito que está no sangue, está na alma, e eu não consigo deixar de me revoltar com as situações que eu vejo. Me fizeram a pergunta de que lado que eu estou, de que lado que eu vou me posicionar dentro dessa política, a favor ao Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Eu me posiciono e me coloco a favor do ser humano. Então, nesse momento, eu vejo que nós temos um presidente que está fazendo uma palhaçada, que não olha para o ser humano, que está brincando com as vidas, que está rindo da tragédia de toda a humanidade. Isso é muito triste, deprimente, revoltante. Então, eu acabo sempre falando para as pessoas que me perguntam. As pessoas que estão de extrema direita, provavelmente, são os filhos dos políticos e militares que tiveram possibilidades, né, de ser muito bem instruídos e que nesse momento deveriam pensar a favor da humanidade. As pessoas que são de extrema esquerda sabem da dificuldade que tiveram durante tantos e tantos anos ou tantos séculos e se colocaram na esquerda realmente por pensar diferente e pelas dificuldades sociais que sempre existiram e queriam uma igualdade. Então que é o momento dessas pessoas pensarem com clareza e se colocar a favor e a trabalho e à disposição do ser humano. As pessoas que são do centrão são filhos da burguesia, porque a maioria são filhos da burguesia, tiveram uma vida um tanto quanto mais abastada, possibilidades de estudo com mais facilidade, de conhecimento, então também deveriam pensar de uma forma mais ampla, sair da sua linha de conforto, entender que para a burguesia estar bem, precisa existir a classe trabalhadora, mas para isso ela tem que estar bem remunerada. Então ela também tem possibilidade de uma visão muito ampla em tudo isso. Então de que lado que nós estamos? Não importa. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centrão. O que importa é que todos nós somos seres humanos e deveríamos pensar a favor do todo e não em benefício próprio. Então, hoje, nesse momento, nós não podemos olhar para a política de formas extremas. Nós não podemos nos colocar como seres extremistas, como está acontecendo. As pessoas que estão a favor do Bolsonaro não conseguem entender que ele também carrega, nesse momento, muito de uma ditadura. Ele está o tempo inteiro instigando as pessoas ao AI-5. E o que é isso? Infelizmente, é tirar de todos nós essa liberdade de opinião, essa liberdade de pensamento e mostrar os nossos pensamentos em agir a favor do que nós acreditamos. Quem está a favor e divulgando e batendo palma para tudo isso, esquece que as nossas possibilidades ficarão limitadas, que não vale a pena um golpe de Estado, que não vale a pena nós voltarmos aos extremos ou a
a ditadura ou a contenção de pensamentos e de atitudes. Nós precisamos sim olhar as coisas de uma forma humanitária. Nós precisamos colocar o nosso coração e a nossa sensibilidade acima de tudo isso. Cadê nesse momento os nossos religiosos? Independente se você é da religião espírita, se você é kardecista, se você é umbandista, se você é evangélico, católico, budista, nós somos seres espirituais e nós sabemos das dificuldades para estar aqui nesse planeta. E por isso nós temos que tentar facilitar a organização de tudo isso aqui. Volto já com vocês. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio Maravilha tem auxílio e um gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Aqui de volta pela Rádio Sensorial FM, todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. O meu telefone para contato, para vocês que queiram fazer perguntas, discutir temas, enviar textos para o programa, é 11 97083 0148. Hoje me pediram para falar a respeito desses temas, né? Como que a religião se posiciona nesse momento de crise, de grande crise. E eu vou falar um pouquinho a respeito de tudo que eu já tenho visto, estudado, ouvido e de tudo que eu entendo a respeito da espiritualidade. Como eu disse para vocês, eu acredito que a humanidade ela passa por momentos muito difíceis, mas isso não é de agora. Isso faz parte da evolução do nosso planeta Terra. As dificuldades, elas servem como renovação. E de tempos em tempos nós vemos que muitos passam por dificuldades físicas. Os vírus, eles têm um fator extremamente importante, às vezes, nesse resgate coletivo da humanidade. Esse vírus, ele tem muito a ver, né? Ele mexe muito a ver, ele tem muito com problemas respiratórios. Ele afeta, geralmente, pulmão. O pulmão ele está muito ligado à parte familiar, às emoções. E isso tudo são os resgates que nós trazemos do passado. Então, se tem a ver com os resgates, dá para alterar? Claro que não vai dar para alterar. Todas as pessoas que precisarem fazer a passagem de vida através desse resgate, que é esse sofrimento, esse momento de não respirar, de perder o ar, do sufocamento, todos passaremos por esta crise. Não dá para pular, né? Isso é evolução. Mas nós sabemos também que nós podemos amenizar os problemas. Nós podemos contribuir para que isso melhore. Porque quando nós damos o nosso melhor, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós pensamos na humanidade como um todo, então nós vamos facilitando e talvez prolongando a existência de alguns, mesmo que seja por momentos, por minutos, e que nós podemos muitas vezes evitar crises em outros setores, porque vamos pensar de uma forma diferente. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio nessa vida para seguir o nosso caminho. Nós sabemos que eu posso melhorar o meu caminho ou piorar o meu caminho. Se eu vim nesse planeta, se eu vim nessa encarnação, para passar por algumas dificuldades, e eu cumpri com o meu papel, eu estou fazendo, né, a minha lição de casa, a minha tarefa direitinho, eu tento ser um ser humano melhor, eu contribuo com os outros, eu contribuo com o meu estado emocional, eu equilibro as minhas energias, então eu vou dando o meu 100%, o meu melhor a cada momento. O que Deus ou as divindades ou a espiritualidade
ou a força maior, chamem do que vocês quiserem. O que ela faz? Ela pode me dar um momento maior nessa existência, para poder facilitar e ir ajudando as outras pessoas e eu conseguir resgatando os meus débitos anteriores. Então eu vou, cada dia, me tornando um pouco melhor. Quando vem a crise, que talvez eu teria que passar por ela e fazer a minha passagem dentro deste problema, eu posso sim passar por esta crise, ter o problema, mas eu posso ter um acréscimo de misericórdia e ser permitido que eu fique por mais um período nessa existência. Do mesmo jeito que muitas vezes eu venho para cumprir alguma missão, algum período nessa encarnação, e em vez de fazer o meu melhor, eu caio sempre nos mesmos erros, eu pioro o meu caminho, eu dificulto o caminho e a jornada do meu semelhante. O que vai acontecer? Eu vou cair nessa crise, nessa epidemia, e vou piorar muito mais. Eu vou sofrer ali muito mais do que eu deveria. E aí, nesse sofrimento maior, eu posso também estar tirando, muitas vezes, o caminho de alguém. Então, cabe a nós avaliar tudo isso. Para nós, espiritualistas, umbandistas, que temos essa visão da reencarnação, cabe a nós contribuir para a melhora da humanidade. E principalmente para a nossa melhora. Porque quando eu me melhoro, eu dou exemplos para que o outro que me acompanha, que me segue e que direciona os olhares para mim, eu dou caminhos para que ele seja melhor. Eu sirvo de exemplo. E os exemplos precisam ser dados para o bem e jamais para a destruição. Volto daqui a pouquinho com vocês. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. E eu estou de volta no finalzinho do nosso programa Mulheres, aqui pela Rádio Sensorial. Para vocês que não ouviram o programa da semana passada, ele já está disponível no YouTube. Entre, façam a sua inscrição no canal da Rádio Sensorial FM, dê a sua opinião, faça, a sua participação, interaja, não somente comigo, mas com todos os locutores da Rádio Sensorial. A sua opinião, a sua voz é muito importante para todos nós. A Rádio Sensorial, ela vem sempre trazendo novidades, ela sempre vem trazendo temas diferentes. E hoje eu gostaria de deixar aqui para vocês um recadinho do mês de maio. O mês de maio é o mês 5, é o mês do Papa, dentro das cartas do tarô. E dentro do caminho do tarô, a carta do Papa, ela traz um momento de busca de conhecimento, um momento de cura, o momento de nós nos voltarmos à espiritualidade, nos voltarmos ao conhecimento e principalmente à fé. O mês 5, ele tem a ver com todas essas mudanças de vida que vão acontecendo a partir de agora. O mês de maio, ele traz a força da concretização, ele traz a força da grande espiritualidade, ele traz a abertura de novos caminhos. Então, nesse momento, se cada um de nós voltar a nossa vida para a intuição, para o conhecimento, para curar as mazelas que nós trazemos na alma, para entregar a nossa vida ao equilíbrio, tentando buscar o melhor caminho emocional, psicológico, afetivo, profissional, nós teremos sim um caminhar mais leve para frente.
Então esse momento é um momento de materialização dos nossos compromissos com esse ano com esse ano de 2020. E se nós pegarmos o ano do julgamento, que é o duplo julgamento, que é o momento de nós pararmos, organizar, reestruturar, deixar tudo para trás, segurar as nossas emoções, trazer as emoções, o coração, o sentimento, junto com todo esse amor universal, junto com a espiritualidade, com toda certeza nós iremos superar essa crise de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila. Mas se nós agirmos com insanidade, se nós virarmos as costas para a espiritualidade, se nós resolvermos olhar somente o lado material dessa existência, no mês de junho nós teremos problemas sérios, porque junho é o mês 6, ele rege o pulmão, e ele vai estar regendo exatamente as vias respiratórias. Então nós precisamos agora estar bem, estar firmes, cuidarmos da nossa saúde, estarmos no momento de isolamento social, um momento de introspecção, de parar, de fechar o nosso círculo energético para não termos problemas maiores no mês de junho. Então eu deixo aqui o meu recadinho para vocês. O momento é realmente de nos voltarmos à fé. O momento é de buscar Deus através de todas as palavras, de todos os conhecimentos. O momento é de buscar fé na beleza da vida, na beleza de estarmos vivos. O momento é de buscar Deus através do olhar dos nossos amigos que pedem socorro e estender a nossa mão, fazer o nosso melhor para o nosso semelhante. O momento é de buscar Deus através de toda a força interior que nós temos dentro de nós. O momento é de olhar para a vida e entender quantas mudanças nós podemos ter, quantas benevolências nós podemos criar, quantos sorrisos nós podemos distribuir, quantas mãos amigas nós podemos unir. Esse momento é o momento de olhar para Deus, para a espiritualidade e ver o ser humano como um todo. A dor do nosso próximo, ela precisa nos tocar, ela precisa ser nossa também. Nós precisamos voltar a ser mais humanos, a ser um pouco mais energia, ser mais luz, ser transformação, deixar de ser tanto matéria, ser tanto rígido, e buscar esse olhar diferenciado, distribuir energias do bem a todos que precisam de nós. E eu espero estar com vocês na próxima semana aqui na Rádio Sensorial. Meu axé, meu saravá, meu namastê e meu amém. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Sensorial FM.